nós estamos com um treinamento de práticas de preparação e desidratação de alimentos. Por que nós escolhemos como tema a prática da desidratação? Quando nós retiramos a água do alimento, o alimento se concentra. E no ele se concentrar, porque dele é retirado a água, todas as suas qualidades se reúnem e o seu padrão energético aumenta, se amplia. Então, o alimento desidratado tem um padrão energético maior do que aquele que ainda contém água, e com isto nós podemos usar menos quantidade de alimento. Isto é muito importante em um planeta onde há tanta fome. De forma que, se nós introduzimos na alimentação o alimento desidratado, ele tem também a função de nós não consumirmos tanto e podermos distribuir mais. Podemos ajudar mais quem não tem alimento. Quando a safra é muito grande, a prática da desidratação nos ajuda a não perder alimento, porque às vezes a safra sendo muito grande, não se consegue consumir tudo e muita coisa se perde. Então, a prática da desidratação em um grupo tanto está em função do grupo consumir menos alimentos para poder distribuir mais para quem não tem, como também não perder aquilo que se colhe. Porque quando não dá tempo de você comer tudo, você o prepara desidratado e ele serve mais tempo. Nos países muito frios, os alimentos desidratados permitem que as pessoas tenham certos alimentos durante o inverno, quando eles não são produzidos. Então, o alimento desidratado é uma forma muito inteligente de nós lidarmos com esses materiais. E na Europa, por exemplo, existem cantinas no subsolo das casas, onde eles colocam as frutas que são colhidas. E naquela cantina, as frutas se desidratam sem receberem sol, porque no inverno europeu também não há sol para você desidratar uma fruta. Então a fruta é colocada nessas cantinas. E quando a cantina não contém umidade, ali a fruta desidrata. É claro que ela desidrata de uma forma diferente do que desidrata no verão, quando o sol está incidindo sobre ela. O sol sobre a fruta também exerce uma certa influência, mas pode-se também desidratar sem sol. E nos países frios se conhece estas técnicas. A proposta da vida aqui, neste grupo, seria nós não pensarmos em alimento. Então, quando nós fazemos um curso de desidratação de alimento, nós teríamos que estar muito impessoais nesse trabalho. Teríamos que estar muito tranquilos, muito impessoais, porque a proposta aqui é nós não pensarmos em alimento. Acontece que isto não chegou a se realizar completamente, porque na prática certos corpos físicos entraram em carência. Então mostraram que aqui nós não poderíamos manter este propósito, que é não pensar em alimento. O que tivesse na mesa, aceitar. Mas na prática isto não foi possível. Porque, inclusive, as mentes ficavam muito lentas em certos momentos que deveriam estar despertas. Então, as mentes também estão num certo processo.
E, segundo o que você come, isto pode influir no despertar da mente, no nível em que nós estamos. Se nós tivéssemos já transcendido este nível, nós poderíamos comer qualquer coisa e não teríamos que nos preocupar com isto. Mas isso foi inviável. Então, nós temos que, de quando em quando, retomar o assunto, não? E temos que dar uma atenção, sob certos aspectos, à alimentação. Tanto na prática do cozimento, quanto na apresentação dos alimentos, como indicação para o grupo em certos casos. Nós estamos falando da apresentação porque nós nos alimentamos também da cor dos alimentos. Nós nos alimentamos do paladar do alimento. Nós nos alimentamos do aroma. Só de você olhar um alimento, ali já começa a alimentação. Então nós tivemos que, aos poucos, ir cuidando destas coisas. Ir cuidando da apresentação da mesa, ir cuidando da arrumação dos alimentos na mesa, porque isto também alimenta. Nós tivemos que nos preocupar em colocar um alimento cru, bem vitalizado, bem arrumado, porque tudo isto faz parte da alimentação, isto tudo influi. E muitas pessoas sensíveis se alimentam também da aparência do alimento. Então, vamos nos entender, não? Não é que nós estejamos saindo do nosso propósito, mas nós estamos procurando suprir uma carência quase geral no campo do alimento, uma carência que vem da vida desorganizada que as pessoas levam e da baixa qualidade do alimento no mundo de uma maneira geral. Eu digo da baixa qualidade porque o alimento industrializado, o alimento enlatado, o alimento empacotado, ele já não tem o mesmo valor. Aqui está havendo uma pesquisa, por exemplo, que um determinado iogurte que é uma coisa viva para produzir certas bactérias no intestino, se este iogurte está no congelador dos supermercados, se esse iogurte está na geladeira, ele já não é a mesma coisa. De forma que a alimentação hoje em dia é de baixa qualidade, mesmo que ela tenha as propriedades que os rótulos dizem, as coisas materiais. Mas a sua baixa qualidade começa quando uma coisa é enlatada, quando uma coisa é empacotada, quando uma coisa é colocada um conservante, um aditivo químico, ou quando ela fica na geladeira. E ainda pior quando ela vai para o congelador. Aí é que ela está realmente prejudicada sob um certo aspecto. Então, se você tira um alimento do congelador, claro que você olhando para ele, ele não vai alimentar tanto quanto um alimento cru que você retirou da horta, pôs na mesa, que não passou pelo congelador, não foi todo picado, não foi todo triturado, não foi ralado, porque isso ralado, triturado, todo picado, a energia, maior parte já se volatilizou, já não está mais aí. Então, se você vê um prato de cenoura todo ralado, você não está se alimentando só de olhar aquela vitalidade, porque a maior parte da vitalidade já acabou, porque aquilo foi ralado, já volatilizou. Agora, se você vê uma cenoura inteira, ou se você vê uma cenoura cortada com inteligência quer dizer cortada para que as pessoas consigam colocar aquilo na boca e consigam cortar aquilo com os dentes, mesmo os dentes não estando em tão boas condições. Então tem uma inteligência, tem uma forma para fazer este corte. Mas quando você ralou tudo e picou tudo, aquilo já não te transmite mais a mesma vitalidade. Então você, para se alimentar daquilo, não basta olhar.
Você, para se alimentar daquilo, precisa realmente mastigar, engolir e processar. E assim mesmo, em pequena parte, porque se ele já foi ralado, picado, todo destruído, não tem mais a forma dele, então aquilo já está com a maior parte da energia ausente. Então, nós aqui, como temos um alimento puro, sem agrotóxicos e tudo isto, temos em mãos uma possibilidade, não, de sermos ajudados pela alimentação a ter a mente muito ágil, muito desperta. E nós sentimos esta necessidade. Então é por isso que aqui falamos em alimento. Porque se não fosse essa necessidade geral, aqui seria o caso de nós nem vermos o que estamos comendo. Compreende? Mas temos que fazer isto em função das mentes, em função da agilidade das mentes, em função das mentes estarem aqui despertas, não? Para poderem estar reconhecendo realidades mais sutis. Então nós tivemos que retomar este assunto, fazer aqui até cursos de alimento, não? Para que a gente possa usufruir disto como um instrumento de manter a nossa mente não adormecida. Agora, isto tudo é muito real do ponto de vista físico e concreto. Mas, espiritualmente, o efeito que o alimento nos produz não depende só disto. O alimento que nós ingerimos, ele atua sobre nós segundo causas muito ocultas, como, por exemplo, a relação que o seu corpo tem com aquele tipo de alimento. Ou uma outra causa oculta é a sua atitude no usar aquele alimento. Então você pode ter o alimento apresentado da forma melhor possível, dentro dos padrões que nós estávamos dizendo, e ele não fazer tanto efeito. Qual é a causa oculta disto? É porque a pessoa que está se alimentando não está na atitude correta. Então, se a pessoa não está na atitude correta, você pode estar comendo uma cenoura crua, sem picar, fresca, vitalizada, que ela pode não te fazer tanto efeito, porque a sua atitude não está correta. Isto é, você pode não estar naquele momento numa atitude de gratidão e numa atitude de união com aquele alimento. Então, além de todas as circunstâncias que nós já conhecemos, não? Que o alimento deve estar íntegro, que não deve estar ralado, nem picado demais, nem excessivamente cozido, não é? Além disto tudo, precisa que a gente tenha como mais importante de tudo a nossa atitude, a nossa gratidão por aquilo que está recebendo e a nossa aceitação por aquilo. Qualquer pensamento de crítica em direção do alimento, isto já inibe a ação do alimento nos nossos planos sutis. Qualquer ingratidão. Então, além desta atitude de gratidão por aquilo que é oferecido, além desta atitude, precisa que o alimento seja ingerido na quantidade certa, correta. Nem mais do que é necessário e também nem menos do que o corpo precisa. Se houver gula, se houver voracidade, ou se o corpo emocional ou o corpo mental tiverem avidez por aquele alimento, como certas pessoas dizem, eu gosto tanto de tal coisa. Isto prejudica o efeito oculto do alimento sobre você. Como você comer uma coisa sem estar totalmente unido com aquilo, você comer uma coisa com um pouco de rejeição por aquilo, isto também corta todo o efeito oculto disso sobre você. Porque a lei evolutiva
e aqueles que organizam o plano evolutivo para a humanidade criaram este ato de nós nos alimentarmos como uma oportunidade de nós ofertarmos aquele ato de nos alimentarmos para a evolução da matéria. De forma que, aparentemente e normalmente, a gente come para manter o corpo. Mas, na realidade, o alimento foi introduzido desta forma e nós nos alimentamos desta forma é para oferecermos este ato e oferecermos esta mudança que o alimento faz dentro de nós para a evolução divina. De forma que, se não existe tudo isto no indivíduo, falar em alimentação e falar em alimentação correta, se está falando só de uma parte material e que fica prejudicada se não há este comportamento, se não há esta nossa atitude. Agora, nós estávamos dizendo que ele não devia ser tomado a menos e nem a mais. Porque se o corpo recebe menos do que precisa, inconscientemente a pessoa fica valorizando demais o alimento. Então uma pessoa pode valorizar demais o alimento, não porque ela queira, mas porque o corpo não está suficientemente alimentado. Isto então reflete nela como uma valorização do alimento. Muitas pessoas dizem, eu gostaria de nem pensar nisso, mas não consigo. Eu tenho gula, chego na mesa, tenho desejo pelo alimento. Sim, pode ser que é porque o seu corpo não está alimentado o suficiente, não está alimentado corretamente. Talvez você não mastigue direito, então seu corpo não pode assimilar. Talvez na hora de que você foi comer, você não estava na atitude correta, então aquilo não foi assimilado. Você pensa que comeu, mas não comeu, porque você naquela hora não estava grato, você não estava fazendo união com o alimento. Então você come eventualmente a quantidade necessária, mas aquilo não faz o trabalho que devia estar fazendo em você. E aí o corpo fica carente. O alimento, este alimento como nós usamos, tem relação com aquilo que na Índia se chamava de qualidades da matéria. A matéria, esta matéria onde nós estamos encarnados e esta matéria com a qual nós lidamos, esta matéria tem certas qualidades. Nós conhecemos algumas qualidades da matéria, mas não conhecemos todas. Nós ainda não sabemos lidar com a matéria e, portanto, não sabemos lidar com o nosso corpo de uma forma totalmente correta, porque nós não conhecemos as qualidades da matéria todas. São muito mais do que aquelas que a gente reconhece. Então, a matéria tem certos atributos, tem certas qualidades que os indianos conheciam muito, 3 delas. E é muito importante a gente conhecer essas 3 qualidades da matéria, porque isso se reflete na nossa relação com a matéria e, portanto, no nosso modo também de alimentar. A matéria, ela tem a possibilidade de dissolver a inércia quando nós entramos em contato com ela de uma certa maneira e de estabelecer harmonia. Então, quando nós ingerimos um alimento material, aquele alimento pode ter essa qualidade de dissolver a inércia e de estabelecer harmonia no nosso corpo. Mas nem todo alimento tem essas qualidades. Então, há alimentos que dissolvem a inércia e há alimentos que estabelecem harmonia no nosso corpo. E outros alimentos
que não fazem isto. E há outros alimentos que entorpecem o nosso corpo, porque tem aquela qualidade da matéria predominante nele, que é a inércia. Então, é muito diferente você comer um tomate cru e você comer uma carne de um cadáver animal. Isto é muito diferente. Então, o tomate cru, ele pode ajudar na dissolução da inércia e pode ajudar na harmonização do seu corpo com a energia dele. E a carne do cadáver de animal que você comeu, isto tem a qualidade de entorpecer. Onde entra aquele alimento, ele entorpece. Ele cria uma situação passiva dentro da matéria e se torna uma coisa que entorpece. Então, há muito alimento, mas nós podemos discernir entre o alimento que entorpece, como carne e qualquer outro cadáver, cadáver de peixe, cadáver de ave, coisas manipuladas de produtos animais, enfim, tudo isso entorpece, tem a faculdade de entorpecer. Ou podemos escolher aqueles alimentos que ativam, que movem a nossa natureza, não? Que estimulam a atividade mental. O efeito dos alimentos que dissolvem a inércia e que estabelecem harmonia, isto é, o efeito dos alimentos que são muito ativos, o efeito interno no nosso corpo e no nosso ser, é que este alimento ajuda a mente, o cérebro, enfim, a consciência física, ao conhecimento daquilo que é desconhecido e também ao esclarecimento diante de todos os assuntos. Então, uma pessoa pode não estar compreendendo uma coisa porque ela está se alimentando de um alimento inerte. E ela pode ter facilidade para compreender uma coisa como efeito do alimento que ela está comendo. Então, o alimento que é ativo, o alimento que dissolve a inércia, facilita a nós conhecermos coisas e a nós nos esclarecermos sobre as coisas. Veja que é muito importante, isso tem muita repercussão. Agora, aqueles alimentos que movem muito a nossa natureza não são inertes, mas eles, como movem muito a nossa natureza, eles mexem muito com o nosso corpo, eles tanto podem nos aquietar, como podem nos estimular. E às vezes nos estimular até de uma forma negativa, segundo o que está se passando conosco. Então você pode estar diante de um alimento bastante estimulante, um alimento bastante correto, mas ele pode estar te fazendo um efeito interno numa direção oposta daquilo que você está querendo chegar. Então é por isso que o gosto pelo alimento, o paladar, a preferência pelo alimento, o vício pelo alimento, é por isso que isso tudo teria que ser dissolvido em nós. Dissolvido, porque senão aquele alimento, mesmo positivo, no ir atuar sobre nós, ele pode estar movimentando coisas que nós não queremos movimentar. Então tem o alimento inerte que nós deveríamos dispensar. E tem o alimento ativo, o alimento positivo, que nós temos que ter uma atitude no tomá-lo, porque mesmo positivo, mesmo nos movimentando, mesmo nos ativando, pode nos ativar na direção contrária àquela que nós estamos decididos a tomar. Veja quão importante é isto. Agora, quanto àqueles que são inertes, esse nos abatem, nos tornam indecisos, afetam diretamente no nosso temperamento. Então, se você toma um alimento inerte,
como possa ser qualquer tipo de carne ou qualquer coisa que venha dos cadáveres dos animais, não? Tudo isto faz com que a sua tendência para o abatimento, não? A sua tendência para a desconfiança, para o temor, para a indecisão, para a indolência, para a apatia, isto tudo pode aumentar. Então, se você está apático, tanto pode ser causado pelo tipo de alimento que você está tomando, por estar cozido demais, por ele não ter mais as vitaminas, porque cozinharam tanto, picaram tanto, ralaram tanto, que ali não tem mais nada, não é? Então, isto vai produzir um ofuscamento, isto vai produzir uma insegurança ou uma displicência nos planos subjetivos, no nosso mundo subjetivo. Então, veja, como nós não estamos preparados em todas estas coisas, e como nós estamos, como humanidade, não digamos assim, carentes de um alimento o mais correto possível, e de sempre estar revendo a nossa atitude de gratidão e de paz e de harmonia diante do alimento, é que nós temos que estar sempre voltando a esse assunto. E sempre preparando as pessoas, sempre colaborando com as pessoas para que elas mantenham esse relacionamento com o alimento da forma melhor possível. Mas é preciso que toda esta parte não fique esquecida. Como fazer para nós nos identificarmos com esses alimentos, não? Porque nós também temos naturalmente uma certa tendência. Nós temos, originalmente, nós temos como seres, eventualmente, a tendência de sermos mais rápidos, mais ágeis, a tendência de sermos mais impessoais, mas também podemos ter a tendência de sermos mais mentais, de elaborarmos demais as coisas, de podermos levar as nossas coisas numa direção ou na outra. Ou não queremos pensar em nada, não queremos nos dedicar a nada. Então nós somos muito parecidos com as qualidades do alimento. Então, se você já é meio inerte neste sentido, e se você vai comer um alimento inerte, você praticamente sedimenta em você a inércia. Então é importante que a gente saiba qual é a nossa tendência, que é para a gente poder, eventualmente, trabalhar esta tendência e, quando usar o alimento correto, fazer um trabalho maior, fazer um trabalho mais amplo. Por exemplo, as pessoas que trabalham, as pessoas que executam uma tarefa sem desejos e sem se envolver com aquela tarefa, uma pessoa que age sem estar apegado à ação, uma pessoa que não tem vaidade por aquilo que ela é, que não tem vaidade por aquilo que faz, a pessoa que é simples, enfim, uma pessoa que não se deixa levar por aquilo que acontece de negativo para ela, como não se deixa levar por aquilo que acontece de positivo. Tem gente que altera o ânimo, né? Se acontece uma coisa agradável, ela está bem. Se acontece uma coisa desagradável, ela está mal. Enfim, nós teríamos que estar equilibrando estas coisas, teríamos que estar dominando estas situações para que nós pudéssemos usufruir de um alimento desses que são bem vivos, são bem harmoniosos, são bem ativos. No campo da alimentação, as ervilhas estão entre os alimentos mais ativos, estão dentre os alimentos mais positivos. Entre os vegetais, estas ervilhas contêm uma eletricidade toda especial e que poucos vegetais têm tanta eletricidade quanto a ervilha. No entanto,
se nós não temos aquilo no nosso temperamento, nós comemos uma ervilha e estamos comendo uma massa, com vitaminas, com aquelas possibilidades que ela tem, mas não esta qualidade interna da ervilha, não esta qualidade invisível da ervilha, não esta eletricidade que este alimento tem. De forma que aqueles que, repito, não, têm uma vida com a qual ele não se envolve, eu não digo que este indivíduo pudesse viver só de ervilha, mas a ervilha seria a maior parte da alimentação dele. Estou falando da ervilha porque é um assunto mais conhecido, mas assim nós temos para vários outros tipos de alimento. Agora, outro tipo nosso, não, é aquele que executa, que trabalha, que faz, que serve, não? Mas com desejo, ansioso por reconhecimento, ansioso por prêmio. Este, diante de um alimento muito elétrico, diante de um alimento muito vivo, ele não vai ter tanto proveito. Agora, se nós somos indiferentes, se nós nos envaidecemos pelos nossos feitos, se nós dependemos de elogios, se nós dependemos de estímulo para ser aquilo que somos, aí provavelmente nós vamos encontrar nas frituras aquilo que de melhor o corpo pode receber. Então, aqui tem uma necessidade de você observar o seu temperamento, de você observar as suas reações, não? Para você ver se você vai ou não estar à vontade com algum alimento. Uma pessoa que está completamente entregue ao plano evolutivo, uma pessoa que não depende de elogios, uma pessoa que não depende de reconhecimento, enfim, uma pessoa que já está num certo nível de libertação, não poderia jamais pôr uma fritura na boca porque o corpo não aceitaria isto, compreende? Para um corpo aceitar uma fritura, precisa que realmente o ser tenha um certo temperamento, um certo procedimento que não é exatamente esse procedimento libertador, esse procedimento liberador. Os seres que têm os temperamentos mais desprendidos, os seres que já estão mais entregues e que estão atentos aos alimentos, porque você pode ter chegado num grau de entrega que come qualquer coisa. E aí, a sua atitude e a química interna e externa sua vai transformar aquele qualquer coisa na coisa que você precisa. Mas nem todos estão nesta atitude. Então, quem está naquela atitude de não envolvido com o alimento, este corpo vai receber melhor aqueles alimentos que aumentem a sua força vital e não a sua força física que engorda, que enche de caloria, que enche de vitamina, de proteína. Então, este aqui está num outro ponto diante do alimento. Então, este prefere os alimentos, suportam os alimentos que aumentam a sua força vital. E quando ele percebe que aquele alimento não está contribuindo para a sua saúde, o próprio corpo repele. Agora, aqueles seres, não, que usam demais a mente e pouco o coração, aqueles seres que são muito mentais, muito calculistas, que engendram as coisas, não? Esses corpos habitados por esses seres suportam
alimentos salgados, alimentos apimentados, não é? Alimentos ácidos, alimentos picantes, suportam. Então isto depende do nosso temperamento, isto depende da nossa forma de ser. Aí o corpo vai pedindo um ou outro tipo de alimento. Agora, os seres que são muito dependentes de tantas coisas, como por exemplo seus desejos, não? Seres que cultivam muito seus desejos, seres que dão muita importância para suas próprias preferências, não é? Esses conseguem até comer comidas estragadas, comidas impuras. Vocês sabem que existem cozinhas internacionais renomadíssimas que são baseadas em coisas muito impuras, né? São baseadas até em tripas, em intestinos de animais, e daí para fora. Então, esses sentem prazer em comer esses alimentos. Agora, quando um ser de uma outra tendência, de uma outra sensibilidade está dentro do corpo, o corpo começa já a rejeitar certas coisas. Bem, aqui nós teríamos que realmente pedir muita luz, ver primeiro qual é a nossa atitude diante da vida, diante da alimentação, diante dos nossos corpos, qual é a nossa atitude diante do serviço que devemos prestar à matéria. Quer dizer, isto tudo tem que estar estudado para nós irmos depois ter a sensibilidade ou termos a possibilidade de estarmos lançando mão de mais um alimento do que do outro ou de equilibrar melhor esses alimentos. É uma coisa fundamental para quem está trabalhando isto desta forma, é muito fundamental que o estômago e os intestinos estejam limpos. Isto é muito fundamental. Você não pode se aproximar de uma alimentação corretamente e se relacionar com aquela alimentação em todos os sentidos se você não tem o estômago e os intestinos limpos. Então, isto é uma coisa muito básica. E quando o estômago está muito carregado, quando o estômago está muito cheio, isto impede que haja uma elevação da consciência através do alimento. Então a quantidade deve ser moderada e isto tem que ser visto de acordo com a capacidade também do estômago. Tem que ser visto de uma forma que os intestinos estejam sempre limpos. Então não adianta você cuidar da alimentação de ninguém se o intestino dele não está limpo. Se ele está colocando no estômago uma carga que o estômago não possa suportar. De forma que tudo isto tem que ser lembrado. Veja, dentro desta história toda, nós deveríamos comer só quando o corpo precisa. Mas isto é um pouco inviável por causa do tipo de vida que nós escolhemos e do tipo de vida que nós criamos. E além de devemos comer só quando o corpo pede, porque pode acontecer que o corpo peça num momento que você não pode dar, porque você está ocupado com outras coisas. De forma que isso está prejudicado de início. E se o corpo não está pedindo, você não deve comer. Isto é fundamental e básico. Isto é incompatível com os horários que se estabeleceu nos ritmos das vidas. Agora, se tudo corresse harmoniosamente, se tudo corresse da forma como se está antevendo, seriam suficientes 2 refeições por dia. Mais que 2 refeições, já está tudo fora de lugar. Então nós estamos fora de lugar já na nossa vida normal. Porque mais que 2 refeições não deveria ser necessária. Mais que 2 refeições significa que algo não está regulado. Significa que a nossa atitude diante do alimento não está correta.
E significa que nós não estamos nos alimentando na hora que o corpo precisa. Embora isto tudo, para a grande maioria, seja impraticável, não custa saber. Porque sabendo, pode-se atrair isto em parte, ou pode-se atrair isto de uma certa forma. Dadas as condições de vida hoje, dada a estrutura da vida hoje, seria inútil, não? Estar falando nesses pontos. Mas isso seria a situação ideal do ponto de vista material diante da alimentação. É melhor você manter um horário do que chegar na hora que o corpo pede e você não poder se alimentar. Então, dos males, o menor. Então, aí é melhor você manter horário. Porque aí, se tiver horário, o corpo vai também se habituando àquele horário. E o corpo começa a se organizar de uma certa forma. Mas se você, pelo horário, come 5 vezes por dia, você já sabe que está comendo 3 vezes a mais. Por causa do ritmo de vida, por causa das coisas como são. Então, se você está comendo 3 vezes a mais do que seria correto, então você tem que se regular nessas 5 refeições. Você tem que saber se regular de forma que isto não seja um prejuízo para o seu equilíbrio. Então, não deixa de ter necessidade de um trabalho sobre tudo isso. Agora, para nós podermos regular a quantidade segundo a oportunidade e segundo o que é mais correto, é preciso que o alimento tenha qualidade. Você não pode fazer um trabalho deste comprando um enlatado no supermercado, porque aquilo não tem qualidade para isto. Aquilo não equilibra tudo isto. Aquilo não entra no equilíbrio. É claro que há certos corpos e certas pessoas que mentalmente podem dizer: não, então eu só vou comer 2 vezes por dia. Cuidado com isto, porque você não sabe se o ritmo do seu dia é aquele que deveria ser. De forma que precisa muito cuidado com essas teorias. Muito cuidado com essas coisas que a gente fica sabendo. Nós ficamos sabendo para formar a nossa consciência e nos aproximarmos o mais possível daquilo que achamos que é equilibrado e daquilo que achamos que é o ideal. Agora, o alimento precisa ter qualidade para você poder dispor do alimento de uma forma bem consciente. Ele precisa ter qualidade, porque se a qualidade dele não corresponde, se você está diante de uma cenoura cozida demais, diante de uma batata que está derretendo de tanto que cozinharam, depois que você está diante de uma sopa que ficou fervendo lá horas e horas, isto não tem a qualidade para você ter estes cuidados. Então precisa que a gente tenha uma correta visão de toda a situação. Tem que ter este assunto visto de várias maneiras, a partir da nossa atitude. Porque se a nossa atitude não estiver correta, de nada adianta tudo isto. Agora, é muito simples nós não nos sobrecarregarmos. Basta que a gente esteja atento, basta que a gente esteja na atitude correta e a gente vai perceber o valor de cada alimento que está diante de nós. E a gente vai perceber, vai saber como combiná-lo ou como não combiná-los. E não tem teoria para isto. Isto nós temos que saber, mas temos que saber por uma sensibilidade, por uma certa percepção, mas você deve ter feito um contato com aquele alimento, você deve ter feito uma união com aquele alimento. E aí você pode melhorar esta situação. Veja, nós estamos falando tudo isto em função da clareza mental, porque é isto que falta. Falta na humanidade. Uma humanidade empanturrada de produtos animais, uma humanidade que come cadáveres, é uma humanidade que não pode compreender certas coisas,
que não pode alcançar certas coisas. Ela não pode nem visualizar certos caminhos. Ela não tem condições, porque ela está com o produto animal, ela está com a vibração animal, ela está com aquilo dentro das células, ela está com aquilo nas células cerebrais. Então ela não pode ter o desenvolvimento mental, ela não pode ter o desenvolvimento de consciência e nem a saúde corporal que ela poderia ter. Então, tem uma forma de nós irmos ficando não envolvidos com o alimento. Sabemos que o alimento é necessário, sabemos que temos certas condições kármicas para nos alimentar, sabemos que dentro das condições kármicas que nós temos, vamos tratar de tê-las da melhor maneira possível, mas teríamos que fazer um trabalho bem específico em nós, para que tudo isso redundasse, repito, em maior clareza mental, em maior despertamento mental, que nós precisamos muito disto para lidar com as situações, para lidar com a vida, para lidar com os outros. A mente não pode estar opaca, a mente não pode estar inerte. Então é por isso que nós estamos fazendo uma partilha sobre alimentação, sobre alimento. Mas estas coisas precisavam ser postas mais no lugar, precisavam estar mais enfocadas. Porque não adianta você estar fazendo certas coisas, lavando bem o alimento, comendo alimento cru, não adianta só isso. Precisa também o resto. Precisa também como você está nisso, como você está vendo isto. Isto faz parte, não é, do trabalho. Agora, há pessoas que não conseguem não ter atração por alimento, não conseguem não ter aquilo que chamam de apetite. Aqui precisava que nós considerássemos o alimento como uma necessidade física e não uma necessidade do emocional. E nem uma necessidade do mental, que criou uma ideia que você precisa de alimento dessa e daquela forma. Isto é uma necessidade mental, porque você não sabe se realmente é essa a sua necessidade. Então, é preciso ter esse alimento como uma necessidade física, como uma necessidade de manter o corpo físico. O que o estômago diz, o que o paladar diz, o que os nossos gostos dizem, isto deve ser completamente abolido. Isto deve ser completamente abolido. O alimento é para manter o seu corpo físico. Todo o resto, paladar, gosto, não gosto, isto tudo é para ser abolido, isto tudo é para ser riscado. Porque senão isto começa a entrar e prejudica todo o seu relacionamento com este processo. E quem quiser ir um pouco além desse assunto de ter o alimento como coisa vital para o corpo físico, não? Conseguir estar diante do alimento com alegria, porque você está usando um bem universal. Você está usando um bem que é de um outro reino. Tem um outro reino servindo a você através do alimento. Ali tem o reino mineral, ali tem o reino vegetal, que estão servindo a você. E você ali está fazendo uma comunhão, está fazendo uma união, não é só com alimento, mas você está fazendo uma união é com todo o universo. Aí o ato de você se alimentar já é uma verdadeira oração, já é uma verdadeira forma de você estar unido com o universo. Assim, se você erra um pouquinho na dose, o corpo já indica. Se você cria esta disciplina alimentar, não tem perigo que você coma demais, porque o corpo não aceita. O corpo dá um sinal que não quer mais. Se nós comermos demais, além da conta, ele fica pesado, ele fica denso. E se nós comemos de menos, ele fica inquieto. E aí começa também a produzir efeitos, não,
que não estão na nossa meta. Quando nós fazemos um trabalho físico especial, isto é, quando nós prolongamos o nosso trabalho físico, o corpo pode ter necessidade de se alimentar um pouco mais. E aí, se nós não estamos nos alimentando pelo nosso prazer, mas estamos alimentando para o corpo, você discerne, você tem discernimento. Então, se você fez um trabalho físico não normal, se você fez um trabalho físico além do que o seu corpo está acostumado, pergunte a ele ou verifique se ele não precisa de um pouco mais alimento. Nós estamos falando de trabalho físico e não de trabalho mental. Porque se você trabalha mentalmente mais do que está habituado, você, por trabalhar mentalmente, não precisa aumentar a sua alimentação. Aqui também precisa a gente não se confundir. Aumenta-se a alimentação quando foi trabalho físico a mais, mas trabalho mental não pede aumento de alimentação, porque é outro nível, é outro tipo de alimento aí. Outra coisa que é preciso que a gente tenha presente é que à medida que o corpo físico avança em idade, deveria haver uma diminuição gradual do alimento material. Porque o corpo físico, à medida que vai avançando em idade, ele tem menos necessidade. Então nós temos que ir aí regulando gradualmente esta proporção. Independentemente de sentir fome, de não sentir fome, você tem que olhar para o seu corpo, ver a idade material do seu corpo e ir graduando o que você introduz nesse corpo como alimento. Isto é uma forma para a gente viver tudo aquilo que tem que viver, não ir embora antes, porque o corpo faliu. Outra coisa muito básica é que nós podemos estar habituados com uma certa quantidade de alimento. Mas se nós vamos para uma altitude maior, se nós vamos viver numa montanha, ou se nós vamos passar uma temporada num lugar muito mais alto do que aquele lugar onde a gente normalmente mora, a gente se lembrar que à medida que a gente vai para as altitudes, vai diminuindo também a quantidade de alimento. Isso em benefício do corpo, em benefício do trabalho do corpo. Porque o corpo tem que estar se adaptando a uma outra altitude, o corpo tem que estar se adaptando em muitos setores que nós desconhecemos e, portanto, à medida que se sobe em altura, se vai diminuindo a quantidade de alimento. Temos que ter muita atenção para com o nosso corpo emocional. Nosso corpo emocional deve estar ordenado, deve estar pacífico. Porque se o corpo emocional não está ordenado, o corpo emocional fica apresentando necessidades neste campo. E pode não ser a necessidade do físico. Então uma pessoa emocionalmente pode querer se alimentar e o físico não tem necessidade daquilo. Uma coisa é a necessidade do físico e outra coisa é a insegurança do corpo emocional. Então, nós teríamos que ter o nosso corpo emocional, o nosso corpo astral, também neste processo. Porque o corpo emocional pode estar pedindo certas coisas. E você ingere aquilo e aquilo faz mal para o corpo físico. Vocês ouviram falar que há pessoas que têm necessidade de certos doces, de certas coisas. Aquilo não é uma necessidade do físico como elas pensam. Aquilo é uma necessidade do emocional. Aquilo é uma necessidade do astral. Então é preciso uma educação do emocional, é preciso uma educação do astral para que ele não comece a pedir coisas que vão depois entrar em conflito, que vão entrar em atrito com o que o físico precisa. Porque a necessidade do físico pode não ser a necessidade do emocional.
E à medida que nós fomos também graduando e equilibrando esta coisa da alimentação em todos os sentidos, nós vamos notar que vamos dormindo menos. Então, à medida que todo este assunto do alimento, que todo este assunto da nossa relação com o sustento do corpo estiver bem equilibrado, bem harmonizado em nós, nós não vamos precisar de tantas horas de sono. O que é muito importante, porque nós vamos ter um sono mais concentrado. Nós vamos ter um sono mais bem organizado. Porque uma coisa são 10, 12 horas de sono, outra coisa são 4 horas de sono. 4 horas de sono, 5 horas de sono, há muito mais possibilidade desse sono ser organizado do que 8 horas, 10 horas, 12 horas, como esta humanidade desregulada usa, cada um usa de um jeito. Agora, isto está também coligado com este processo do alimento. Se isto é equilibrado, vocês vão notar que vão precisar de menos horas de sono. Também não me pergunte quantas horas, porque aí já seria dar receita. E cada um tem a sua receita. Cada um tem as horas de sono dele, naquele momento da evolução dele, naquele momento do processo dele e naquele tipo de necessidade que o corpo está, mais ou menos cansado, etc. Nessas coisas nós teríamos que ter muito cuidado com as receitas, porque a necessidade é do corpo, ou a necessidade é do corpo astral, ou a necessidade é do ser interior. O ser interior pode estar precisando de um corpo dentro de uma certa vibração. Então, isso tudo é uma necessidade também do ser interior. E nos lembrarmos que cada um tem uma necessidade. Não são iguais. Então não tem nada que impor as próprias coisas aos outros. Não tem nada que se admirar do outro não estar fazendo como você, porque ele é outra necessidade, ele é outro ser, ele é outro ponto, ele é outro corpo. E nós teríamos que ficar no nível mais geral possível. Porque ficando no nível mais geral possível em tudo isto, existe a possibilidade de cada um encontrar ali o seu relativo equilíbrio. Eu digo relativo porque para você encontrar um equilíbrio muito exato nisto, precisava que a gente tivesse tido outra história, que o nosso corpo tivesse tido outros hábitos. Agora, quando se conscientiza estas coisas e quando a gente tenta não entrar num caminho mais consciente, uma das primeiras coisas que nós vamos ter que fazer é desintoxicar o corpo, é limpar o corpo, é reeducar o corpo, para depois o processo começar. Então precisa ter realmente paciência, abnegação e estarmos preparados para estarmos lidando com essas coisas como se não estivéssemos lidando. Essas coisas não devem tomar a nossa consciência. Nós temos que lidar com as coisas como se não estivéssemos lidando. Existe uma lei que diz, não? Estar no mundo sem ser do mundo. Conhece essa lei, não? Então, estar se alimentando como se não estivesse comendo. É a lei aplicada nisto. Quer dizer, Tiguerini, que a obesidade ela tem fundo denso? Obesidade? Obesidade tem tantas causas. A gente começaria por uma desintoxicação? Geralmente, quando você conscientiza estas coisas, você sente necessidade de se desintoxicar. Não são só os obesos, todos. Qualquer um que comece a entrar num outro ritmo sente necessidade de desintoxicação, de purificação, de redimensionamento, de disciplina. Sente necessidade disso. Sinal que o corpo precisa. Todo corpo que vem da vida normal precisa de desintoxicação. Óbvio. Agora, precisa fazer isto como se não estivesse fazendo,
Porque o espírito é onipotente e o espírito lida com essas coisas da forma como ele quiser. De forma que tudo isso que se disse pode não existir diante de um espírito que resolva levar aquele indivíduo adiante. Mesmo comendo bisteca. Acima de tudo isso está o espírito.